Salve, salve, galera, bem-vindos aí a mais um videozinho do canal Exu Quark. A aulinha de hoje é a aula sobre análise gráfica. Então, a gente já viu boa parte do conteúdo de movimento retilíneo uniforme, né? Agora a gente vai para uma parte de analisar esse movimento, só que não uma perspectiva mais algébrica, e sim uma perspectiva mais geométrica. Então, a gente vai analisar o gráfico desse tipo de movimento, né? Enfim, saber analisar os gráficos, eles fornecem muitas informações para a gente, sem que a gente tenha que fazer conta nenhuma. Então, saber analisar o gráfico é bom para ganhar muito tempo. Em determinadas questões, às vezes, ele vai, sei lá, apresentar um gráfico para você, e aí, ao invés de você ter que fazer um monte de conta para, enfim, responder o que a questão quer, você consegue simplesmente analisar o gráfico e dizer o que está acontecendo com aquele movimento. Se ele é um movimento progressivo, se ele é um movimento retrógrado, consegue dizer a respeito sobre a intensidade da velocidade dele, enfim. Então, é muito importante saber analisar os gráficos, né? E, primeiramente, antes da gente partir da análise de gráfico propriamente dita do MRU, perdão, a gente precisa relembrar um pouquinho alguns conceitos matemáticos. Então, antes da gente partir para esse ponto, eu queria relembrar alguns conceitos aqui. Primeiramente, seria o que é uma equação linear, né? Basicamente, uma equação linear, ela tem esse nome porque a representação gráfica dessa equação, né, ela vai ser exatamente uma linha. Então, por isso, equação linear, né? E aí, dentro dessa equação linear, as equações lineares, elas vão ter sempre esse formatozinho que está aqui, né? Esse aqui é o formato reduzido dela. Então, sempre que a gente está tratando de uma equação linear, ela vai ter esse formato. E vamos lá, primeiramente y vai ser essa variável do eixo vertical aqui, x é a variável do eixo horizontal. Então isso aqui a gente tem uma equação que ela vai dizer respeito qual que vai ser uma posição, isso aqui é uma função de x no caso, né? Então a gente vai ter um valor de y para cada valor de x, né? Por isso que esse y daqui, né, ele é uma função de x. Enfim. E aí, além disso, a gente tem esse m e esse n aqui, né? O n é o que a gente chama de coeficiente linear. Esse n vai ser exatamente o valor de y quando x é zero, né? Então vai ser exatamente esse ponto aqui, né? Quando a reta ela corta o eixo y. Porque se a gente for ver aqui, se a gente definir x como zero, né? Então, o y ele vai ser exatamente igual a esse valor. Então, para quando o x é zero, né, para quando dentro dessa retazinha aqui, né, quando a gente tem um x igual a zero, quando a gente estiver aqui, o valor de y ele vai ser exatamente o valor de n, né? Então, é por isso que a gente chama isso de coeficiente linear, né? Porque ele vai indicar o ponto em que essa reta aqui ela corta o eixo y. Então tá, coeficiente linear é o ponto que essa reta corta o eixo y. E esse m, o que ele é? Esse m, a gente chama ele de coeficiente angular. O coeficiente angular é esse mzinho que tem aqui, né? Ele basicamente diz respeito à angulação dessa reta. Então, esse m e esse n são aquelas, digamos, condições iniciais que a gente viu na lei horária da posição. Então, com base nessas condições iniciais, a gente consegue determinar uma reta específica, né? Então, essa reta ela vai cortar o eixo y em algum local e ela vai ter uma angulação, né? Então, é isso que esse coeficiente angular e o coeficiente linear significa. Só que o coeficiente angular, a gente pode ter uma outra interpretação dele. Se a gente vê pelo lado ali, né, o coeficiente angular ele é a mesma coisa que a tangente desse ângulo θ aqui também. Então, a tangente do ângulo ela vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o coeficiente angular, a gente também pode determinar ele como sendo a variação das coordenadas no eixo y dividida pela variação em x. Lembra que das nossas aulas anteriores que final menos inicial é a variação de alguma coisa, né? Se eu tenho final menos inicial de alguma coisa,
Estou falando da variação daquela quantidade. Então, se vocês separarem bem aqui, o coeficiente angular ele vai ser a variação das grandezas em y pelas grandezas em x. Então, um outro nome para o coeficiente angular é a taxa de variação. E aí, taxa de variação do que? Depende. Nesse caso aqui, a taxa de variação de y por x. Mas, digamos que seja um outro gráfico, por exemplo. Seja um gráfico de posição por tempo. Então, essa reta aqui, ela vai dizer para a gente a posição de um objeto com base em um tempo. Ó, lembra alguma coisa? Tem alguma coisa que vem à mente quando eu falo isso? Então vamos lá. Se o coeficiente angular ele é a taxa de variação entre as grandezas, então um coeficiente angular de um gráfico de espaço por tempo, ele vai ser exatamente a variação do espaço, né, nessa parte aqui, dividida pela variação do tempo, nessa parte de baixo aqui, né? E aí o que é a variação do espaço pela variação do tempo? Isso aí a gente conhece, né? Não é a velocidade? Então o coeficiente angular em um gráfico de posição por tempo, ele na verdade ele mostra para a gente a velocidade daquele objeto. Então por isso que é importante saber o que é o coeficiente angular e saber analisar ele, né? O coeficiente angular é o coeficiente de angulação de uma reta, mas como a gente acabou de ver aqui, em um gráfico de posição por tempo, ele vai ser igual à velocidade. Então, quando a gente está olhando para a angulação dessa reta, a gente está olhando, na verdade, para a velocidade desse objeto. Então, se, por exemplo, essa angulação ela tiver maior, vocês concordam comigo? Digamos que... não, isso eu vou mostrar lá mais na frente, vou expandir esse conhecimento. Mas, basicamente, o que eu queria dizer é isso, que o coeficiente angular nesse tipo de gráfico ele vai ser a taxa de variação, né? E aí a taxa de variação do espaço por tempo é a velocidade. Por isso que, nesse caso aqui, o coeficiente angular ele vai ser igual à velocidade. E aí, como alguns mais atentos aí já repararam, essa daqui é exatamente o gráfico da nossa equação horária da posição, não é? Não é S igual a S0 mais V vezes T. Daqui é uma equação linear, ela segue exatamente esse formato que a gente viu aqui antes, né? Então, o S0 é o coeficiente linear, né? É o ponto que essa reta ela corta, o eixo Y. E o nosso V é o coeficiente angular, que é a nossa velocidade. Então, o coeficiente angular ele é a taxa de variação de um pelo outro, né? E a gente viu que ele é a velocidade. Então, só olhando para essa equação aqui da posição, a gente sabe o que é o que, né? A gente sabe que o coeficiente linear ele vai ser a posição inicial do corpo, e aí o coeficiente angular ele é a velocidade, né? Como a gente acabou de constatar aqui. Então, o ponto é esse. O coeficiente angular, a inclinação da reta, ela é igual à velocidade, porque o coeficiente angular ele é a taxa de variação das grandezas. Então, se eu estou falando da taxa de variação de espaço por tempo, eu estou falando da velocidade, né? Então, analisar a angulação desse tipo de gráfico, a gente está analisando a velocidade dele, né? Então, vamos lá. Sabendo disso, eu vou ter o seguinte. Tá, vamos lá. Então, analisando esse gráfico de espaço por tempo, como a gente acabou de ver, a inclinação desse gráfico ela é a velocidade, né? Então, primeiramente, se eu tenho uma inclinação positiva, eu vou ter uma velocidade positiva, e aí, se eu tiver uma inclinação negativa, eu vou ter uma velocidade negativa. Por quê? Porque se a inclinação for positiva, significa que eu estou subindo no meu eixo vertical, né? Eu não estou indo no sentido positivo da minha trajetória. Se eu estou indo no sentido positivo da minha trajetória, isso é um movimento progressivo, né? E no movimento progressivo a minha velocidade ela é positiva. E aí a gente tem um raciocínio contrário para quando a inclinação ela é negativa, né? A inclinação ela não é velocidade. Se a inclinação ela é negativa, significa que a velocidade ela é negativa. Porque nesse sentido aqui, com essa reta descendo aqui, o meu espaço ele está diminuindo, não está? Eu não estou indo de uma posição, sei lá, X aqui, né? E aí eu estou indo no sentido contrário ao sentido da trajetória, né? A minha trajetória ela não está apontando para cima aqui. Então, se eu estou indo no sentido contrário ao sentido da trajetória, eu estou diminuindo o meu espaço. Se eu estou diminuindo o meu espaço em relação ao tempo, minha velocidade ela vai ser negativa, né? Então, quando eu tenho uma inclinação positiva,
eu tenho um movimento progressivo, né? Então, consequentemente, a minha velocidade ela é positiva. E aí, se eu tenho uma inclinação negativa, eu vou ter um movimento retrógrado, né? E aí, consequentemente, uma velocidade negativa. Além disso, outra análise que a gente pode fazer a partir disso daqui é quanto à intensidade da inclinação. A gente já sabe que a inclinação ela representa a velocidade, né? Só que o que acontece quando eu tenho algo mais inclinado ou menos inclinado? Se eu tiver uma reta, digamos que ela está indo para cá, ela é mais inclinada que essa outra reta, né? Primeiramente, as duas retas têm inclinação positiva, então as duas têm velocidade positiva. Só que essa reta aqui, ela tem uma inclinação maior. E aí, bom, a inclinação é exatamente o coeficiente angular, né? Que é variação do espaço pela variação do tempo. Se eu tenho uma inclinação maior aqui, vocês concordam comigo que eu vou percorrer uma maior quantidade de espaço em um menor tempo? Eu andei pouco aqui no eixo do tempo, mas eu andei bastante aqui no eixo do deslocamento, né? Então significa que eu vou ter um aumento do espaço para um determinado tempo aqui em específico, né? Então significa que se eu andar mais espaço para uma mesma quantidade de tempo, eu vou ter uma maior velocidade. Então a intensidade da inclinação, ela diz respeito a isso, ela diz respeito à intensidade da velocidade. Então, primeiramente, a inclinação é positiva, a velocidade é positiva. Quanto mais inclinado for esse eixo positivo, maior vai ser a velocidade, porque a inclinação não é exatamente a taxa de variação. Quanto maior for a taxa de variação em relação ao tempo, maior taxa de variação do espaço em relação ao tempo, maior é a velocidade, né? Não é a definição de velocidade? Então, quanto mais inclinada for essa reta, maior vai ser a velocidade. E aí o contrário vale, né? Quanto menor a inclinação aqui, aqui eu estou percorrendo muito, eu estou percorrendo poucos. Opa! Nossa senhora, saiu tudo aqui. Aí, pronto. Então, nossa, que tanto de reta, peraí. E aí, se eu tiver uma reta com uma inclinação um pouco menor aqui, vocês concordam que essa reta de baixo, ela está variando um pouquinho o espaço, né? Ela está variando só isso daqui de espaço em um tempo muito longo, né? Então, se eu vario pouco espaço por um tempo muito longo, significa que minha velocidade ela é pequena, né? Ela é menor do que esses outros casos, né? Então, só sabendo dessa informação inicial, se eu tivesse dois gráficos comparados, que um tem uma reta, tem essa reta aqui e o outro tem essa reta aqui, né? Eu sei que esse movimento de baixo aqui, primeiramente, eu sei que os dois movimentos eles são positivos, e aí eu sei que essa velocidade de baixo daqui, ela é inferior do que essa velocidade de cima, porque a inclinação dela é menor, né? E aí, enfim. E aí o mesmo vale para quando a gente tem um movimento retrógrado, né? Só que aí agora a inclinação, ela é negativa. Primeiramente, se essa reta ela for horizontal aqui, a inclinação é zero, né? Se a inclinação é zero, o que é inclinação? Não é a velocidade? Então, se a inclinação ela é zero, significa que a velocidade é zero. Então, para a inclinação zero, ó, eu teria um gráfico mais ou menos assim. E aí aqui, ó, a gente está andando no tempo, a gente está indo aqui, né? A gente está andando no tempo, só que o espaço ele não varia. Então, se a minha velocidade é zero, eu não vou me mexer, né? Então, para quando eu tenho uma angulação igual a zero, a minha velocidade ela vai ser igual a zero, então eu não vou ter movimento. E aí agora com a inclinação negativa, mesma lógica, né? A inclinação positiva, quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Com a inclinação negativa é a mesma coisa, só que agora para baixo, né? Se a inclinação é negativa, eu sei que a velocidade ela vai ser negativa, e quanto mais inclinado for esse objeto, né? Quanto mais inclinado for essa reta, maior vai ser a intensidade da velocidade, né? E aí, bom, então é isso. Vocês viram o quanto que a gente consegue tirar de informação só sabendo como analisar um gráfico direito, né? Então, analisando esses dois gráficos aqui, né? Eu sei que esse gráfico aqui da esquerda, ele é um movimento positivo. Eu sei que ele começa nesse ponto aqui, né? Que é o meu coeficiente linear. Eu sei que em módulo a velocidade dele é maior do que a velocidade desse outro gráfico aqui, né? Porque a inclinação dele é maior. Aqui eu não estou falando de ser positivo ou negativo, estou falando só do módulo.
Mas mesmo assim, né, essa reta aqui ela é mais inclinada do que essa reta de baixo aqui, né? Essa reta de baixo ela está um pouco mais paralela, né? A horizontal. Então eu sei também que em módulo essa velocidade aqui é maior, e aí eu sei que, bom, para esse gráfico da direita eu sei que que a velocidade dele é negativa, porque o gráfico é negativo, eu sei que ele vai ser um pouco, em módulo a velocidade ela é um pouco menor que o outro, porque a inclinação é um pouco menor, e aí eu sei também que nesse instante de tempo aqui ele vai passar pela origem, né? A origem dos espaços não é exatamente o zero dentro da nossa trajetória, então quando ele passa por aqui, aqui é exatamente um ponto em que S é igual a zero, né? Então isso aqui vai ser a origem dos espaços. Então, olha o tanto de informação que a gente extraiu aí, simplesmente analisando, né, esses dois gráficos. Então é isso, inclinação positiva, movimento progressivo, inclinação negativa, movimento retrógrado. Quanto maior a inclinação, maior a intensidade da velocidade. E é isso. Aqui nessa observaçãozinha aqui, né, quanto maior a inclinação, ela sendo positiva ou negativa, maior a velocidade. E aí, outro gráfico que a gente pode analisar vai ser exatamente o gráfico de velocidade por tempo. Agora, na análise de velocidade por tempo, ela vai ser um pouquinho diferente, né? Se vocês verem aqui, a inclinação ela é zero, então a taxa de variação da velocidade pelo tempo ela é zero, então a gente não vai analisar a inclinação aqui, né? Mas já fica de spoiler aí para o nosso próximo conteúdo. O próximo conteúdo é a aceleração. A aceleração ela é a variação da velocidade por tempo. Se a velocidade ela varia por tempo, eu vou ter uma inclinação, né? E aí é exatamente essa a definição de aceleração, é quanto que eu vario a minha velocidade em relação ao meu tempo. Então, num gráfico de velocidade por tempo que seja acelerado, ele teria uma inclinação, né? Enfim, estou desviando do assunto. Vamos voltar para cá. Quando a gente analisa um gráfico de velocidade por tempo, eu vou ter que a área desse gráfico, a área que forma entre a minha função e o eixo horizontal aqui, eu vou ter que essa área aqui específica, ela vai ser igual à variação do espaço desse objeto, né? Vai ser o deslocamento desse objeto. E aí isso vale tanto para velocidades positivas quanto para velocidades negativas. E aí, bom, então estou falando que a área ela vai ser numericamente igual ao espaço. Primeiramente, n aqui, né? Esse n significa numericamente igual, porque eu estou falando aqui que uma área é igual a um deslocamento. E aí não faz sentido, é igual eu falar que maçã é igual a banana. Não, maçã é uma coisa, banana é uma coisa. Mas se eu tiver uma maçã e uma banana, eu posso falar que numericamente eles são iguais, né? Em quantidade de banana e maçãs, eles numericamente são iguais. Então é isso que eu estou falando aqui, né? Área e deslocamento são coisas diferentes, né? Quando estou falando de área, eu estou falando algo em metro ao quadrado, né? E o deslocamento é só em metros. Então são coisas que estão até em unidades diferentes. Mas para esse caso aqui, a gente está falando que essas duas coisas elas são numericamente iguais. Então por isso que esse n, né? Mas de onde que vem isso? Por que, que um é numericamente igual ao outro? Então primeiramente vamos ver o que, que é essa área aqui, né? Quando eu estou calculando a área desse gráfico, o que, que ela vai ser? A área de um retângulo ela é a base vezes a altura, né? Então, o que, que é a base desse gráfico aqui? Não é o meu tempo? Então, a base vai ser igual a tempo. E aí, a minha altura é o quê? É a minha velocidade aqui, né? Então, a área ela vai ser exatamente tempo vezes velocidade. Só que agora, lembrando da nossa fórmula de velocidade mesmo, né? Tá. A gente sabe que velocidade ela é variação do espaço pelo tempo. Se eu passo esse tempo aqui multiplicando, por outro lado, ele está dividindo, vai passar multiplicando, eu vou ter que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Que não é exatamente o que eu tinha aqui, então eu tenho que... aqui está trocado, mas enfim, em multiplicação não importa a ordem, né? Então, V vezes T. Então eu acabei de descobrir que V vezes T... Eita,
velocidade vezes o tempo, é igual a variação do espaço. Então, por isso que, cortando essa parte do meio aqui, né, por isso que a área desse gráfico ela vai ser igual a vai ser igual a variação do espaço. Então por isso que a área desse gráfico aqui ela é igual a variação do nosso espaço, né? Porque quando eu estou calculando a área desse gráfico, eu estou na verdade multiplicando o tempo que esse objeto passou se deslocando pela velocidade com que ele se deslocou, né? Quando eu multiplico velocidade por tempo, velocidade é a taxa de variação de um corpo para um determinado tempo. Então, se eu multiplico a minha velocidade para um determinado tempo, eu vou ter exatamente quando que eu andei, né? Então, por isso que a área desse gráfico, ela dá para a gente exatamente quanto que esse objeto andou, né? Como se eu estivesse fazendo um cálculo, somando ponto a ponto. Ah, não, esse ponto aqui ele estava nessa velocidade e ele ficou tanto tempo com essa velocidade. Aí eu vou somando ponto a ponto, como se estivesse somando vários retângulos aqui, né? Ponto a ponto, cada um deles. E aí essa soma total vai ser exatamente o deslocamento total desse objeto, né? Então por isso que a área ela vai ser essa variação do espaço. E aí ela pode ser tanto positiva aqui, né? Quanto negativa, quanto com a velocidade negativa aqui, né? E enfim, é isso. A aulinha de hoje vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. É nóis. Falou!